E aí galera, tudo bem? A gente vem para um vídeo hoje, né? Faz tempo que a gente não tem videozinho, tá? Então que hoje eu tô de óculos, agora eu preciso usar óculos, né? Tô ficando velho. Acho que é essa a minha explicação possível pra coisa, né? Muito bem. A gente hoje vai ter um vídeo para resolução de algumas questões, tá? Tô devendo para vocês. Tá? A gente teve algumas aulas aí especialmente discutindo liberalismo, etc. E a gente ainda não resolveu as questões. Estou só ajeitando meu quadrinho aqui. Meu quadrinho não, né? A minha câmera. Calma aí, que já vai ficar tudo normal. Aí, muito bem. Bom, a gente começa na página 372, se você quiser acompanhar a sua apostila, tá? Aula 26. Então vamos começar a discutir aí o pensamento. A gente já discutiu, mas vamos começar a resolver as questões a respeito do pensamento liberal, tá? Muito bem. Exercício número 1, exercício da PUC. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, para o liberalismo clássico, o homem era um animal social apenas na medida em que coexistia em grande número. Por isso, considera que o símbolo literário do homem dessa corrente de pensamento foi Robinson Crusoe, que conseguiu, após um naufrágio, viver quase 3 décadas numa ilha deserta, criando sozinho as condições de sua sobrevivência. Em consonância com esse perfil, o pensamento liberal pressupõe. Muito bem, vamos só entender um pouquinho. O Robinson Crusoe ele vai ser um grande símbolo desse pensamento liberal. Ele é da literatura do século XVIII, mas ele vai ser extremamente utilizado como metáfora no século XIX. O cara é um náufrago, tá? Inspirou inclusive o filme Náufrago com o Tom Hanks. Qual que é a questão? Ele sozinho, através do seu esforço individual, ele conseguiu domar a natureza, né? Transformar a natureza em seu benefício para garantir a sua sobrevivência. Tá? Então, o Robinson Crusoe, no século XIX, ele vai ser um símbolo do triunfo do individualismo. Essa expressão ela é bem interessante, né? É o triunfo do individualismo. Tá? Então vai mostrar como o homem, com seu próprio esforço, sem intervenções externas, ele consegue prosperar, tá bom? Então vamos lá. Então, em consonância com esse perfil, o pensamento liberal pressupõe, letra A crença no progresso que deveria assegurar, através da intervenção governamental na atividade econômica, a felicidade e o conforto ao maior número possível de pessoas. Não, né, o pensamento liberal, a gente sabe, ele vai criticar as intervenções de governo, tá? Letra B. Crença no racionalismo, na livre iniciativa e no progresso, daí decorrendo a necessidade de manter a menor interferência governamental possível na atividade econômica, um bom resumo, inclusive, do que é o pensamento liberal. Tá? Então, letra B correta. Muito bem. A crença de que o bem-estar social seria assegurado pelo respeito aos costumes tradicionalmente aceitos e estabelecidos. Na verdade, não é uma crença nos costumes, né, nas tradições, mas sim na livre iniciativa, tá? Na não intervenção. Letra D, a ideia de que a sociedade seria formada por uma teia de relações, tornando necessário ao homem agir em função dos seus semelhantes. Essa teia de relações implicaria numa coletividade, né? E aí vale lembrar que o liberalismo ele é individualista, ele vai prezar pela ação individual e não coletiva, tá? Letra E. A ideia de que só um governo centralizado e forte poderia assegurar a liberdade econômica e a obtenção dos objetivos individuais. Então, de novo, remetendo essa ideia de uma necessidade de governo, né, que não é o pensamento central do liberalismo. Tá bom? Então, ficamos com a letra B de bola. Questão número 2, uma questão sobre as sufragistas, tá? Aí elas exigindo voto, né? Votes for Women. Então, sufragistas do início do século XX. Aqui só grifar
nossa fonte. Então, leia o texto a seguir acerca da atuação política e social das mulheres na segunda metade do século XIX e no início do século XX. Em países como a Inglaterra, lembrando aí que é o berço da Revolução Industrial, onde o sufragismo tornou-se um fenômeno significativo, deu a medida da força política do feminismo organizado. Muito bem. Mas, ao fazer isso, revelou igualmente sua principal limitação, um apelo restrito principalmente à classe média. Então está falando aí que o feminismo sufragista ele tinha um apelo muito voltado só para a classe média. No entanto, a maioria das mulheres da classe operária, então vamos grifar aqui, lutava contra incapacidades muito mais urgentes que a privação do voto político, as quais provavelmente não seriam removidas automaticamente pelo direito do voto e que não ocupavam o primeiro plano nas mentes da maioria das sufragistas da classe média. Então, o que o texto está mostrando para a gente aqui? O texto mostra, né, que há uma discrepância no feminismo sufragista com as necessidades das mulheres das camadas mais baixas, né? Então, a gente poderia entender nesse sentido que ele não atinge os anseios dessas camadas mais pobres, tá? E aí ele diz, letra A, qual a principal reivindicação das sufragistas? O voto, né? Então aqui falando pra gente, o voto, né? Então o movimento das sufragistas demanda o voto para as mulheres. Letra B, segundo o texto, qual a principal limitação do movimento? A gente já disse aqui, né? Ele grifado, né? Ele tem um apelo restrito principalmente à classe média, ou seja, a demanda do voto ela não atende todas as necessidades das mulheres das camadas mais baixas, e sim as mulheres das classes médias. Tudo bem? Então a gente poderia responder nesse sentido, tá bom? Então é mais ou menos isso, tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, tenta voltar ao vídeo, deixa alguma pergunta nos nossos fóruns de dúvida, tá? E vamos para as próximas questões, agora das aulas 27 e 28, né? Crítica do pensamento liberal, do socialismo utópico ao marxismo. Muito bem. Vamos lá. Questão número 1. Leia o texto a seguir a respeito das ideias do empresário Robert Owen. Quando Owen assumiu o controle dos cotonifícios, fábrica de tecidos de algodão de New Lanark, na Escócia, os trabalhadores eram homens e mulheres sujos, bêbados e de baixíssima confiabilidade. Naquele tempo, trabalhar numa fábrica era sinal de falta de amor próprio. Owen conseguiu, em 25 anos, criar uma comunidade de alto padrão de vida e nível de instrução considerável. Pagava aos empregados salários altos e fazia-os trabalhar menos horas por dia do que qualquer de seus concorrentes. Limitou a uma quantia fixa os lucros a serem pagos a seus sócios, aplicando o resto na comunidade para fazer melhorias. Não era evidente, Owen perguntava insistentemente ao mundo, que era assim que toda a sociedade deveria ser? E aí ele diz o seguinte, qual era a característica do socialismo utópico presente nas atitudes de Owen? Muito bem, vamos só relembrar algumas coisas aí, né? Essa expressão socialismo utópico, ela vai ser utilizada muito especialmente após o lançamento do Manifesto Comunista do Marx e do Engels, que vão lançar aí o que fica conhecido como socialismo científico. O que eles estão dizendo? Né? Que o socialismo que veio antes deles, por exemplo, o socialismo do Owen, não era primeiro um socialismo revolucionário, não tinha característica científica também, não tinha método, né, de análise científica. O Marx e o Engels vão propor uma análise da sociedade através do materialismo histórico, principalmente, levando a crer, levando a entender, né, que o desenvolvimento da sociedade capitalista levaria à sua ruína e posteriormente ao surgimento do socialismo pela ação do proletariado. Tá? Então tem toda uma análise, uma metodologia de análise científica aplicada no pensamento do Marx e do Engels. E o que eles vão alegar é que o socialismo antes deles não tinha, né? Que era um socialismo apenas reformista, ideal, ficava no campo das ideias, não se trabalhava o desenvolvimento da sociedade para se entender como se chegaria no socialismo, no que eles propunham. Portanto, era uma utopia, tá? Era algo que não existiria, tá? Então, qual a característica do socialismo utópico? A gente vai falar de um reformismo, de uma proposta sem necessariamente a apresentação de um método científico de análise.
Tudo bem? Por isso que ele é utópico, né? Por isso que a gente vai usar essa expressão que é a utopia, tá bom? Muito bem. Questão número 2. Unicamp. A história de todas as sociedades tem sido a história das lutas de classe. Classe oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia conquistou soberania política no Estado moderno, no qual uma exploração aberta e direta substituiu a exploração velada por ilusões e religiões. Então ele está mostrando aqui para a gente, primeiro, a ideia de luta de classes, né? Que a história se desenvolve pelas lutas de classes, pelo conflito entre classes sociais distintas. E ele fala para a gente que durante o feudalismo, a burguesia era a classe oprimida. Né? E ela conquista a soberania política no Estado moderno e ela vai substituir o que era uma exploração velada por ilusões religiosas, agora uma exploração aberta e direta, que é a exploração do trabalho assalariado. Tá? A estrutura econômica da sociedade condiciona suas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. O que, então, a estrutura, né, ela condiciona o que o Marx vai chamar para a gente de superestrutura, né? Então, as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas de um período seriam a superestrutura. Deixa eu até anotar aqui para vocês. Textinho. Então, aqui nós temos o que Marx vai chamar de superestrutura. Tá? Então é isso que Marx chama pra gente de superestrutura, certo? Então são essas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas definidas pela estrutura econômica. Então a estrutura define a superestrutura. Tá? Vocês talvez já tenham discutido isso nas aulas de filosofia ou sociologia, tá bom? E aí ele continua. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas ao contrário. São as relações de produção que ele contrai que determinam a sua consciência. Ou seja, a consciência do homem ela vai ser determinada aí, segundo o Marx, né, pelas condições materiais de uma época. Tá? Então, deixa eu só escrever aqui. Consciência do homem definida pelas condições materiais. Tá? Então, a consciência do homem é definida pelas condições materiais, tudo bem? Isso é o que a gente chama de materialismo histórico. Então, vamos anotar aqui do ladinho. O materialismo histórico. Tudo bem? Então é isso, tá? Repara como é importante a gente fazer uma boa análise do texto antes de ir para as alternativas, tá? A gente já tem uma boa ideia do que ele vai explorar nessa questão aqui, tá bom? Então olha o que ele diz. As proposições dos enunciados acima podem ser associadas ao pensamento conhecido como... Bom, a gente já definiu, né? Então a gente já falou aqui que é materialismo histórico, que aparece na letra A e na letra B, né? Então a letra A diz o seguinte: materialismo histórico compreende as sociedades humanas a partir de ideias universais independentes da realidade histórica e social. Não é independente, né? Depende diretamente dessas realidades, tá? Então depende diretamente da realidade material, tá bom? E aí ele diz na B, materialismo histórico que concebe a história a partir da luta de classes e da determinação de formas, das formas ideológicas pelas relações de produção. Então um excelente resumo aqui do que é o materialismo histórico, portanto ficamos com a letra B de bolchevique, certo?
Então essas são as questões das aulas 27 e 28, tá bom? De novo, se você tiver alguma dúvida, deixa no fórum, tenta voltar o vídeo, tá? Aula 29, desenvolvimento e crítica do pensamento liberal, do anarquismo ao pensamento social cristão. Vamos lá. Então, questão da PUC. Documento 1. Defendi por 40 anos o mesmo princípio, liberdade em cada coisa, na religião, na filosofia, na literatura, na indústria, na política, e por liberdade entendo o triunfo da individualidade. Então, voltando inclusive àquela ideia que a gente falou a respeito do Robinson Crusoe, né? Seja sobre a autoridade que gostaria de governar de forma despótica, seja sobre as massas que reclamam o direito de sujeitar a minoria à maioria. Ou seja, esse pensamento que preza pela liberdade, ele vai prezar pela liberdade do indivíduo ao ponto de defender as minorias, tá? Inclusive, ele se contrapõe aí às massas, como ele diz, que reclamam o direito de sujeitar a minoria à maioria. Inclusive, Tocqueville vai chamar isso de ditadura da maioria, né? Quando o tempo todo a maioria define os rumos da sociedade, muitas vezes inclusive negando os direitos das minorias, tá? Então a gente está falando basicamente aqui do liberalismo, né? Então a gente está falando do liberalismo. Muito bem. E aí, documento 2. Detesto a comunhão. Então ele entende que a comunhão é a negação da liberdade, porque não concebo a humanidade sem liberdade. Não sou comunista. Informação importante, porque o comunismo concentra e engole, em benefício do Estado, todas as forças da sociedade, porque conduz inevitavelmente à concepção da propriedade nas mãos do Estado. Então, segundo ele, o comunismo, vou anotar aqui, conduz inevitavelmente à concepção da propriedade nas mãos do Estado, enquanto eu proponho a extinção definitiva do princípio mesmo da autoridade e tutela próprios do Estado. Então ele é contra o Estado, o qual, com o pretexto de moralizar e civilizar os homens, conseguiu somente escravizá-los, persegui-los e corrompê-los. Então, segundo o texto, o Estado escraviza, persegue e corrompe os homens. Isso é uma concepção do anarquismo. Certo? Então ficamos aí com uma concepção anarquista. Nos documentos anteriores estão expressas duas visões da realidade social elaboradas no século XIX, representativas das ideias, letra A, do liberalismo e do socialismo utópico. Não, a gente viu que é liberalismo e anarquismo, que está na letra D, de dado. Muito bem. Viu? De novo, sempre lembro vocês, uma boa análise do texto, né, uma boa interpretação do texto, anotando do ladinho aí como vocês veem aqui, né, as informações principais, o que você está entendendo, te ajuda muito nas questões, tá? Te ajuda muito nessas questões. Muito bem. Então respondemos, agora vamos para as questões da aula de número 30, desenvolvimento e crítica do pensamento liberal, do individualismo liberal ao coletivismo socialista. Vamos lá. Então, questão número 1, ilustração de Walter Paget para o livro Robinson Crusoe. Então, a gente tem aqui de novo a metáfora do Crusoe. Leia o trecho a seguir que trata da importância do romance Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, publicado originalmente em 1719. Olha o que ele diz. Minuciosas até o exagero são as descrições das operações manuais de Robinson, como ele escava a casa na rocha, cerca com uma paliçada, constrói um barco que depois não consegue transportar até o mar, aprende a modelar e a cozer vasos e tijolos. A conduta de Crusoe é bastante similar à do homem de negócios, respeitador das normas que na hora do cultivo vai à igreja e bate no peito e logo se apressa em sair para não perder tempo no trabalho, tá? Então vamos lembrar, né, que isso é a associação de
Crusoe com o triunfo individualismo. Beleza? Muito bem. Segundo Italo Calvino, o livro de Defoe foi considerado a autêntica Bíblia das virtudes mercantis e industriais, a epopeia da iniciativa individual. De que forma pode se relacionar a obra de Defoe com os princípios do liberalismo econômico que ganhava espaço no século XIX? Então a gente já pensou isso, já discutiu, né? Então a gente pode dizer que a obra de Defoe, né, a metáfora do Robinson Crusoe, exalta o que a gente chama de triunfo da liberdade. O homem, portanto, pela sua própria iniciativa individual, sem intervenções, em plena liberdade, ele é capaz de transformar a natureza em seu favor, de prosperar. Tá? Então isso é a exaltação da ação individual, tá bom? Então vamos colocar um textinho aqui. Não vai ficar na linha, tá? Mas deixa. Exaltação da ação individual. Claro que sua resposta não pode ser curta assim, né? Mas é só uma síntese, tá? Muito bem. Letra B. Segundo o ensaísta Ian Watt, Karl Marx ataca Robinson Crusoe como um eremita que produz apenas para si mesmo, não podendo, portanto, ser considerado um verdadeiro representante do processo de produção. Muito bem. Explique a crítica de Karl Marx à obra de Daniel Defoe. O que o Marx vai dizer? Né? O Marx ele vai falar que o mito, né, do Crusoe, essa metáfora do Crusoe, ela é falsa, ela é totalmente falsa. Por que ele diz isso? Porque, segundo Marx, no modo de produção capitalista, a produção ela não é individual, ela é coletiva. Quem produz são os trabalhadores, coletivamente. A produção, os lucros, né, os meios de produção ficam nas mãos de uma pessoa, mas a produção ela é coletiva. O patrão sozinho ele não produz. O patrão sozinho não consegue fazer tudo o que a sua empresa necessita. O que ele mostra então? Que a produção é coletiva. Portanto, o mito dessa ação, esse triunfo do individualismo na metáfora do Crusoe, ele é falso. Tá? Então a crítica é essa. Tá bom? Então, vamos deixar aqui brevemente uma anotaçãozinha. Então, segundo Marx, a produção não é individual. Não é individual, como sugere a metáfora de Crusoe, mas sim coletivo. Beleza? Então, essa é a crítica do Marx, tá? Número 2. A sociedade moderna burguesa, surgida das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Apenas estabeleceu novas classes, novas condições de opressão e novas formas de lutas em lugar das velhas. No entanto, a nossa época, a época da burguesia, possui uma característica: simplificou os antagonismos de classes. A sociedade global divide-se cada vez mais em dois campos hostis. Vou grifar aqui. Em duas grandes classes que se defrontam: a burguesia e o proletariado. Tá? Um trechinho do Manifesto Comunista, que se tudo deu certo vocês leram um pedaço, tá? Então falando aí das lutas de classes, tá bom? Então a essência do texto, né, é falar do conflito entre burguesia e proletariado, tá? Então, a que características da sociedade liberal do século XIX o texto faz referência? Basicamente, o texto faz referência ao conflito entre burguesia e proletariado. Basicamente é isso, tá? Então as disputas entre classes se transformaram e agora são disputas entre a burguesia e o proletariado.
Questão número 3. Leia os trechos a seguir relacionados à concepção marxista do processo histórico. Então, de novo, a gente vai falar provavelmente do materialismo histórico. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Ou seja, o homem faz a sua própria história, mas ele faz sob condições que foram deixadas para ele pelo passado, tá? Condições materiais que são históricas. A maneira como indivíduos manifestam sua vida reflete exatamente o que são. O que eles são coincide, pois, com sua produção, isto é, tanto com o que eles produzem quanto com a maneira como produzem. O que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua produção. Basicamente, de novo, aí falando pra gente do materialismo histórico. Então, de novo, falando pra gente do materialismo histórico. Então, de novo, lembrando vocês aí que o materialismo histórico basicamente é compreender que a história se desenvolve a partir das suas condições materiais e especialmente das disputas por essas condições, tá? Então, a história se desenvolve a partir das transformações das condições de produção, ou seja, das condições materiais e das disputas em torno delas. Beleza? Então é isso. Questão número 4, bem legal essa questão. Estabeleça relações entre o liberalismo, o socialismo e as pinturas a seguir. Então a gente tem aqui uma pintura, é o Viajante sobre o Mar de Névoa, de Caspar David Friedrich. Então é uma pintura que mostra um homem isolado, sozinho, tá? No topo de uma montanha, numa posição imponente, de dominação, né, inclusive. E na segunda imagem a gente tem um grupo de trabalhadores, tá? Um grupo bastante amplo de trabalhadores, tá bom? O que que isso sugere pra gente? Na primeira imagem, a gente pode voltar a falar, né, do tal do triunfo do individualismo, né? Então a gente tem aqui uma figura sozinha numa posição de poder, tá? E aqui é a ideia de coletivo, né? É a ideia de coletivo. Opa, aqui. Então, coletivo, tá bom? Então ele pede pra gente aqui, estabeleça as relações entre o liberalismo, o socialismo e as pinturas a seguir. Então é só você colocar no texto que a primeira pintura remete ao triunfo do individualismo e a segunda característica, né, do liberalismo, e a segunda pintura remete aí ao coletivo, aos trabalhadores, que são os produtores, mas são desapropriados dos meios de produção, segundo a teoria marxista. Tá bom? Então é isso, tá? Nos vemos logo menos, tá bom? Em alguma outra aula por aí. Espero que vocês tenham compreendido tudo. De novo, né? Se você ficou com alguma dúvida, tenta voltar ao vídeo, tenta deixar alguma pergunta no fórum do Que Mágico, tá? E eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Então, um beijo para todo mundo e até mais. Falou! Vamos descobrir como é que eu paro isso. Porque em nome de Jesus eu estava gravando. Oh meu Pai do céu, e agora o que eu faço? Eu não consigo abrir. Ai meu Deus, será que eu perdi todo o vídeo? Cenas pós-créditos aí. Ai que emoção. Fudeu.
Fudeu, 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 fudeu. Essa parte eu tenho que editar, né? Não posso falar palavrão. Ô meu pai, e agora? Como é que faz? Ô Jesus.